Washington está prestes a dar um passo decisivo para encerrar o conflito na Ucrânia, e a paz pode estar a apenas 2 ou 3 dias de distância. Enquanto isso, a Polônia respondeu com firmeza às provocações russas em Varsóvia, prometendo ações contundentes. Na Ucrânia, a Rada Suprema vive um verdadeiro terremoto político. Escândalos de corrupção abalam o governo e vozes de todos os lados, inclusive aliados do atual e do ex-presidente, exigem mudanças radicais. No fronte, os invasores tentam replicar a estratégia que deu certo em Pokrovsk, mas desta vez há um detalhe crucial. Enquanto isso, grupos armados brincam de tomar Berlim, mas a realidade é bem diferente. Até a igreja entrou na discussão. O patriarca Gundial ofereceu uma nova interpretação das escrituras sagradas, esclarecendo o que realmente quis dizer com suas declarações anteriores. Esses e outros acontecimentos marcam a manhã desta quinta-feira, 20 de novembro. Para ficar por dentro do que realmente importa, acompanhe nossas análises exclusivas. Aqui, você tem acesso às notícias mais urgentes e relevantes sobre Ucrânia, Rússia, Belarus e o mundo, antes e com mais clareza do que em qualquer outro lugar. Tudo o que você precisa saber hoje. A grande novidade é que um acordo de paz pode ser selado ainda esta semana. Segundo fontes do alto escalão da Casa Branca, a administração Trump acredita estar à beira de um avanço histórico e está pronta para fechar um plano de paz para a Ucrânia até o final de novembro, ou até mesmo nos próximos dias. O plano, desenvolvido em sigilo com o Kremlin, mas sem a participação de Kiev ou dos aliados europeus, inclui 28 pontos divididos em 4 eixos principais. Paz para a Ucrânia, garantias de segurança, uma nova arquitetura de defesa para a Europa e o futuro das relações entre Estados Unidos, aliados e Moscou. O governo americano pretende apresentar o projeto a Zelensky como um fato consumado. Um funcionário dos Estados Unidos foi direto: vamos apresentar isso à Ucrânia de forma razoável. Outro foi ainda mais incisivo: na verdade, não nos importamos com a opinião dos europeus. O que importa é que a Ucrânia aceite. A lógica é clara. Kiev está sob pressão dupla no fronte com o avanço russo e internamente com protestos e o escândalo envolvendo o caso Midans. A equipe de Trump está convencida de que a Ucrânia não terá margem para negociar, mas os detalhes do plano levantam dúvidas. Segundo informações que vazaram, o acordo prevê reduzir o exército ucraniano pela metade, abrir mão de certos tipos de armamentos e ceder o Donbas. Para muitos observadores ocidentais, isso se parece mais com uma rendição. E você, o que acha? Quanto tempo duraria uma paz nessas condições? Enquanto isso, a Polônia deu uma resposta dura à Rússia. O país revogou a permissão para o funcionamento do último consulado russo em seu território, em Gdansk, e o ministro das Relações Exteriores, Radoslaw Sikorski, deixou claro que a decisão está diretamente ligada aos recentes atos de sabotagem nas ferrovias polonesas, atribuídos aos serviços secretos russos. Sikorski não mediu palavras. A Rússia usa mercenários e agentes disfarçados para suas operações sujas. Desta vez, não foi apenas sabotagem, mas terrorismo de Estado, com o claro objetivo de causar mortes. E a resposta polonesa não será apenas diplomática, novas medidas serão anunciadas em breve. As autoridades polonesas já realizaram a primeira prisão relacionada aos ataques às ferrovias. O porta-voz do Ministério da Coordenação dos Serviços Especiais, Stanislaw Zarin, confirmou a detenção de várias pessoas, mas não revelou detalhes. Enquanto isso, o primeiro-ministro Donald Tusk informou que os principais suspeitos, cidadãos ucranianos, conseguiram fugir para a Bielorrússia logo após o atentado. Na Ucrânia, a turbulência política não dá trégua. A Rada Suprema demitiu 2 ministros de uma só vez, o da Justiça, Herman Alushenko, e o da Energia, Svetlana Hrychuk. A decisão, porém, não foi tranquila. Deputados aliados de Petro Poroshenko bloquearam a tribuna para evitar a queda de todo o governo. Na véspera, parte dos parlamentares exigiu a presença da ministra da Economia, Yulia Sviridenko, mas em seu lugar compareceu o vice-primeiro-ministro Rostislaw Shurma, que convenceu a maioria a aprovar as demissões. A motivação para as exonerações veio diretamente do gabinete do primeiro-ministro, após uma conversa com o presidente Zelensky em 12 de novembro. Naquele momento, a situação de Alushenko já era insustentável. Ele estava envolvido em um escândalo de corrupção na área de energia, com buscas realizadas em sua residência. Mas o caos não para por aí. Deputados da base governista também se uniram ao coro por mudanças e um deles, Nikita Poturayev, fez um apelo público pela formação de uma nova coalizão na Rada, com um governo livre de acordos nos bastidores e de interesses partidários. E você, quais outras demissões espera ver em breve?
Enquanto isso, o caso Midas pode entrar em uma pausa, pelo menos na esfera pública. O Escritório Nacional Anticorrupção, NABU, suspendeu a divulgação de novas informações, segundo uma fonte não identificada. A justificativa seria a lei marcial, que impõe restrições à divulgação de dados sensíveis. Mas o foco das investigações não se limita à energia. Há suspeitas de corrupção também no setor de defesa. Segundo a mesma fonte, os esquemas na área energética estão mais expostos do que os relacionados a armamentos, o que pode levar o caso do sócio da produtora Quartal 95 a ser incorporado a uma investigação maior. No campo de batalha, os invasores tentam repetir o sucesso de Pokrovsk em outras frentes. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, Moscou está aplicando uma tática semelhante nas regiões de Severodonetsk, Liman e Sloviansk, buscando explorar pontos fracos para cercar cidades-chave do Donbas pelo norte e leste. A estratégia inclui uma campanha prolongada de ataques aéreos contra a logística das forças ucranianas, o isolamento de áreas de combate e infiltrações com pequenos grupos de assalto. Essa abordagem já rendeu vitórias pontuais em Klishchiivka e no eixo de Avdiivka, e agora há indícios de que tropas russas conseguiram avançar para os bairros sul e leste de Severodonetsk. No entanto, analistas ressaltam que esses movimentos ainda são limitados e não representam uma mudança significativa na linha de frente. As forças ucranianas mantêm suas posições estratégicas. A Lituânia reabriu 2 postos de fronteira com a Bielorrússia, perto de Rakai, a partir desta quinta-feira, 20 de novembro. A decisão foi tomada após o gabinete de ministros avaliar que as ameaças que levaram ao fechamento da fronteira, em 29 de outubro, não eram mais consideradas críticas. O ministro do Interior, Agbilotait, explicou que uma comissão de segurança concluiu que os riscos, como o lançamento de balões com contrabando de cigarros, que colocavam em perigo a aviação civil, haviam sido mitigados. Para a Lituânia, esses incidentes faziam parte de uma guerra híbrida promovida pelo regime autoritário de Lukashenko. O país exigiu que Minsk pusesse fim a essas ações, mas o ditador, no poder há mais de 30 anos, ignorou os apelos. Agora, com a reabertura, a situação volta a ser monitorada de perto. E como sempre, as autoridades bielorrussas insistiram em sua inocência, enquanto, na prática, já haviam colocado as mãos em mais de 1.000 caminhões lituanos. Vilnius, por sua vez, não agiu sozinha, consultou não apenas seus parceiros europeus, mas também Washington. Quem levou a melhor nessa disputa ainda é uma incógnita, mas uma coisa é certa: a Lituânia reabriu sua fronteira 10 dias antes do previsto. E você, o que acha? Quem realmente saiu vitorioso nesse embate? Enquanto isso, a Império Lukoil se desfaz sob o peso das sanções e da pressão americana. A maior petrolífera privada da Rússia, com ativos avaliados em mais de 20 bilhões de dólares espalhados por 11 países, incluindo refinarias, campos de petróleo e participações em projetos estratégicos, está prestes a ser desmantelada, e os tubarões do mercado já estão à espreita. Segundo fontes como Bloomberg e Reuters, gigantes como ExxonMobil, Chevron e até a estatal dos Emirados Árabes Unidos, a ADNOC, demonstraram interesse. Mas não querem qualquer migalha. A ADNOC mira o gás no Uzbequistão. A Exxon avalia participações no Cazaquistão e cogita comprar uma fatia em um dos maiores terminais de petróleo do Ocidente, enquanto a Chevron, já presente na região, também negocia ativos cazaques. A Lukoil, porém, sonhava com uma venda em bloco de uma só vez. Mas o único candidato sério, o trader suíço Gunvor, ligado a um ex-assessor de Putin, foi vetado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que o classificou como prolongamento do Kremlin. Agora a empresa russa se vê obrigada a adotar um plano B. Primeiro, transferir os ativos para um veículo financeiro qualquer, para depois vendê-los aos poucos aos grandes players. Washington deixou claro que prefere que os americanos fiquem com a maior parte. Essa pressão não só reduz o leque de compradores, como praticamente sentencia o destino da outrora poderosa petrolífera russa. Por anos, a Lukoil foi um instrumento do Kremlin para projetar influência além fronteiras. Agora, as mesmas sanções que deveriam enfraquecer Moscou acabaram por acelerar a desintegração de um dos seus maiores ativos. E mais uma vez, o regime parece ter subestimado o jogo ocidental. O que deveria ser uma demonstração de força se transformou em uma liquidação forçada. Enquanto isso, na Alemanha, a retórica de "podemos repetir" não é mais tratada como mera bravata. O Bundeswehr realizou exercícios táticos noturnos dentro do metrô de Berlim, simulando defesa do governo, combate a sabotadores, evacuação de feridos e operações em total escuridão. Os oficiais justificaram: estavam se preparando para o pior cenário.
E os túneis do metrô, escolhidos não por acaso, poderiam servir como rotas de transporte de tropas ou abrigos em caso de ataque. A mensagem é clara: a maior economia da Europa não está mais disposta a subestimar a ameaça russa. E se na esfera militar a Alemanha se prepara para o confronto na religiosa, o patriarca Kirill continua a reescrever os ensinamentos cristãos ao seu bel prazer. Em mais uma demonstração de cinismo, o líder da Igreja Ortodoxa Russa declarou que os soldados que lutam na Ucrânia não violam o mandamento "não matarás". Segundo ele, a doutrina da guerra justa presente nos fundamentos sociais da Igreja justificaria a agressão. Esqueceu-se, porém, de mencionar quem, afinal, desembainhou a espada primeiro. Como um homem que distorce o Evangelho para abençoar a guerra pode se considerar cristão? E mais importante, como ainda há quem o leve a sério? Agradecemos por acompanhar até aqui e por confiar em nós para entender o que realmente importa. Seus comentários, curtidas e compartilhamentos são essenciais para que possamos alcançar mais pessoas e continuar trazendo análises que vão além do óbvio. Um excelente dia a todos, que seja produtivo, esclarecedor e, acima de tudo, livre de ilusões. Até a próxima com mais fatos, menos ruído.